As enfermidades e as mazelas do corpo eram desconhecidas por Adão e Eva no jardim do Éden. Germes, vírus e doenças de todos os tipos apareceram como resultado do pecado e dali por diante têm sido vistos em conexão com o mesmo e com o julgamento de Deus, conforme Êxodo capítulo 15, verso 26, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 até o 62. A dor, o cansaço e a decadência física fazem parte do processo iniciado pelo pecado, o qual finalmente leva à morte física, conforme Gênesis capítulo 3, versos 16 até o 19. De fato, a morte cerca a humanidade como resultado da queda do homem no pecado. A existência humana nesse mundo também é marcada pela oposição de Satanás aos esforços humanos para aproximar-se de Deus, viver para Ele e agradá-lo, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 15. A conclusão a que chegamos é a seguinte: quando o homem pecou, ele pensou ter escapado da morte que Deus lhe havia prometido como consequência do pecado. Quando Deus disse a Adão: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás, ele pensou que ia morrer no mesmo dia e não morreu. Então ele achou que Deus havia mentido para ele, que a morte era apenas um meio de assustá-lo e forçá-lo a obedecer à ordem de Deus. Mas com o tempo, o próprio processo de envelhecimento veio mostrar-lhe que a morte seria uma realidade, não só na vida dele, mas também de todos os seus descendentes. Por causa da maldição divina resultante do pecado, o universo inteiro sofre, conforme Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18. A vida animal se mostra voltada para a selvageria. O trecho de Isaías capítulo 11, versos 6 ao 9, indica que no vindouro reino de Deus, os animais irracionais serão pacíficos e não selvagens. Isso leva-nos a crer que a atual ordem de selvageria resulta da maldição causada pelo pecado. Os animais mais fortes fazem presa dos mais fracos e a harmonia na natureza foi perturbada. A vida vegetal também revela os maus efeitos do pecado. Sarças e espinheiros abafam as plantas úteis. Os alimentos não são produzidos sem muito esforço por parte do homem, pois a luta para obter alimentos de seu meio ambiente cobra um alto preço em seu corpo. O apóstolo Paulo descreve essa situação na carta aos Romanos capítulo 8, versículos 19 até o 22, onde está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O resultado final do pecado que passamos a mencionar é o mais triste de todos. A Bíblia nos revela que os pecadores impenitentes terão de sofrer a punição eterna. Como eu gostaria que fosse diferente, mas não ouso fechar os meus olhos diante de uma clara linguagem bíblica. Apesar dos escritores bíblicos às vezes se referirem a essa punição eterna como uma destruição, o fato é que ela durará para sempre, conforme Salmos 52, verso 5. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 ao 9. Notemos em Mateus 25, 46, que o mesmo adjetivo eterna é usado para descrever tanto o céu quanto o inferno, a punição eterna no inferno e a vida eterna no céu. A menos que as pessoas se arrependam de seus pecados, ficando assim resolvido o problema do pecado, elas terão de sofrer a punição eterna, separadas eternamente da presença do Senhor. O que para muitos ainda está obscurecido na realidade é muito simples. A condenação do homem será ser separado para sempre da comunhão com o Criador. E não existe sofrimento pior, porque, como nós sabemos, Deus é o princípio da vida. E aquele que está separado dele, está separado de todo bem que é plausível. Por essa causa, Jesus mencionou no Evangelho de João que ele veio para dar vida e vida com abundância. Portanto, quem está longe dele não poderá ter essa vida com abundância. Pelo contrário, estará sobre si toda a maldição do pecado, desde as enfermidades, os tormentos, as tristezas, as saudades, tudo aquilo que perturba e aflige a alma do homem estará na pessoa que estiver separada eternamente de Deus. Isso se chama inferno.
Bem, agora entramos num assunto mais importante, mais interessante também, a restauração do pecador. Em meio a todo esse desespero, brilha intensamente um raio de esperança. Deus, na sua infinita misericórdia, proveu um meio de escape para o homem não sofrer as consequências da morte espiritual. Ele providenciou um caminho até a glória eterna em sua presença para todos aqueles que aceitarem o seu gracioso oferecimento. Você e eu podemos ser restaurados tanto espiritual quanto fisicamente, e assim os efeitos do pecado poderão ser cancelados em nossas vidas.